tudo bem? O São José do Campo de hoje te leva para conhecer o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade do Vale do Paraíba. O espaço, que é uma extensão do Centro de Estudos da Natureza da Faculdade de Educação e Artes, realiza o recebimento, tratamento clínico, manutenção, reabilitação comportamental e destinação de animais silvestres. A destinação dos animais, dependendo da espécie em questão e do estado de saúde, após avaliação veterinária e biológica comportamental, pode ocorrer de duas formas: soltura ou transferência para outros empreendimentos de fauna. No CRAS, conversei com a bióloga e a veterinária sobre as atividades teóricas e práticas. Também ajudei os estagiários no trabalho de enriquecimento ambiental. As ações do laboratório do Centro de Reabilitação também fez parte da nossa visita. Fica com a gente, o São José do Campo está no ar. A bióloga Valderez contou como tudo funciona por aqui. Nós recebemos animais silvestres, não recebemos animais domésticos. Então aqui o intuito é reabilitar os animais silvestres que chegam aqui em várias situações, né? Muitas delas por questões de interferência do homem, né? Atropelamento, desmatamento, então por isso que eles ficam mais expostos. Então eles chegam aqui, fazemos toda uma parte burocrática de preencher ficha, pegar os dados, origem, e depois nós passamos para as veterinárias que vão fazer toda a avaliação clínica. E esse animal, ele só vai ser reintroduzido no seu ambiente de origem, né? Ou destinado a um órgão com capacidade para receber ele, com certificação de IBAMA e outras coisas mais, outros órgãos, só depois da alta veterinária. Há mais de 3 décadas na universidade, Valderez destacou um dos atendimentos que marcou a direção dela no CRAS. E nesses 2 anos de CRAS, quais foram as maiores alegrias que você vivenciou aqui? Olha, ver animal que chega aqui totalmente debilitado e depois a gente solta ou reintroduz, né? A soltura já é reintrodução, mas destina. E o que mais me tocou foi o último caso nosso, da tartaruga da Amazônia, que nós conseguimos reintroduzir ela no ambiente natural dela, lá em Belém do Pará. Conversamos também sobre as espécies que estão no espaço. Nós temos lobo-guará, que já vai para destinação, nós temos coati, nós temos uma águia cinzenta, que está aqui porque levou um tiro na asa. Temos tucano, macacos prego. A grande maioria são aves? A maioria é ave e mamífero. Mamíferos. Os animais silvestres são aqueles encontrados na natureza, sem a influência ou sem o hábito do convívio com os seres humanos. Já os animais domésticos são aqueles que ao longo da história foram condicionados e acostumados a viver entre os seres humanos. A bióloga contou ainda uma história bem inusitada. Ela pegou o cachorro pequenininho, o filhote, e não sabia diferenciar. Conforme o animal foi crescendo, ele foi tendo o comportamento dele de silvestre. Ele se trata, né, que ela está viva, de uma fêmea de cachorro do mato, um cachorro vinagre. Tem até o cheiro característico de vinagre. Assim, quando você chega perto, você sente o odor. Os principais cuidados, como a alimentação dos animais, também foi assunto da nossa prosa. Fazemos uma dieta específica para cada animal. Então, por exemplo, carne, né? Coração de boi, pescoço de frango, peito de frango. Então isso vai mais para os carnívoros, né? Associado também à fruta, manga, banana. Então é bem específica para cada tipo de animal. E esse tratamento também, essa hora da refeição, vocês tentam aproximar o mais próximo do cenário da natureza possível? Sim. Como que é feito Então, após a alta veterinária, como eu te falei, a alta clínica, a gente vai reabilitar esse animal. Então a gente vai colocar enriquecimentos,
que podem ser ambientais, podem ser ligados ao olfato, e os alunos estagiários que preparam isso, da biologia no caso, até da veterinária também, porque isso é muito amplo, né? Todo mundo pode atuar. E aí, antes de você dar esse enriquecimento, a gente observa o antes-enriquecimento, observa o animal durante o enriquecimento e pós-enriquecimento. Aí a gente faz um etograma, né, que é o comportamento dele, nessas fases que eu citei, e aí a gente avalia se ele está bom para ser solto ou destinado. E também fazemos uso de câmera trap, para observar, que ela vai filmando o animal sem a gente estar perto, sem ele está totalmente natural, né? Professora, e nós temos aqui alguns animais que nós sabemos que eles não podem voltar para a natureza. Nesse caso, quais são os animais que estão e por que eles não podem ser introduzidos de novo na natureza? A maioria dos que não podem voltar é por questões realmente de ação antrópica, né? Temos o veado catingueiro, que ele foi atropelado, então ele tem a mandíbula defeituosa, né? E provavelmente na natureza ele não vai conseguir se Sim, virar, não vai conseguir se virar. Não tem um olho, então já é alvo de predação, né? Mas mesmo em cativeiro, vocês tentam simular o mais próximo do ambiente dele, da natureza? Sim, ele está no ambiente, depois vocês podem até ver o recinto, ele é um recinto maior e a gente também faz enriquecimentos de modo que estimule ele a fazer um exercício para pegar comida, né? Temos também um coati, que também foi atropelado, tem uma lesão na coluna, então ele é meio manco. A águia, né? Mas a águia, ela está pronta para destinação, né? A gente conseguiu reverter isso. É que às vezes vocês conseguem destinar para outros espaços que também cuidam de animais silvestres. Isso. Entendi. E temos animais muito imprintados. Então o animal, ele fica muito dócil e isso, para ele retornar nessa situação, é alvo de predação. Não consegue. Então a gente tenta estimular o máximo para ele ficar um pouco mais arisco, observa e depois, se tiver condição, ele é solto, é reintroduzido ou destinado. Ou ele vai, se não conseguir, ele fica em cativeiro. E como bióloga, convivendo todos os dias com esses animais, fazendo parte dessa cadeia, né, que consegue mandar aí alguns de volta para a natureza, devolver, na verdade, qual que é o sentimento? É um presente. É um presente. Eu me sinto privilegiada. Na entrevista com a Valderez, ficou bem evidente o amor que ela tem pelas funções que desempenha no CRAS. E depois do intervalo, você vai entender um pouco mais sobre o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Univap. O espaço conta inclusive com um laboratório. E claro que eu não fiquei só na conversa. Ajudei os estagiários no preparo de um enriquecimento ambiental para alimentar um coati. A gente volta já já! Estamos de volta. Você sabia que São José dos Campos conta com um centro de reabilitação de animais silvestres? Realizar pesquisas, viabilizar a conservação das espécies e colaborar para a manutenção da diversidade biológica por meio da reintrodução das espécies em seus habitats naturais são alguns dos objetivos do Centro de Reabilitação da Univap. O Gabriel, que recebe os animais silvestres, explicou direitinho como é realizado esse serviço. A partir do momento que ocorre a entrega de um animal aqui para o centro, a gente vai coletar os dados de quem entregou esse animal, onde ele estava, o que aconteceu com ele, para a gente ter o controle do que está acontecendo aqui. A gente vai saber de onde esse animal veio, caso seja necessária essa informação para algum relatório, a condição na qual ele estava. A espécie é muito importante a gente saber qual é para dar os cuidados devidos à faixa etária, e isso tudo fica registrado para a gente ter esse banco de dados. Quando pergunta a quantidade de animais no espaço... A planilha é um ótimo instrumento de controle que a gente tem para fazer esse acompanhamento e no momento nós temos 124 animais aqui. Para concluir, o estudante do terceiro ano do período do curso de Biologia falou a importância de vivenciar na prática as lições aprendidas na sala de aula.
Isso enriquece de uma maneira muito grande, porque, em primeiro lugar, eu começo a ter o contato com a vida fora do laboratório, fora dos livros, fora dos slides. Eu começo a ver como esses animais funcionam na sua vida livre ou aqui em reabilitação. Outra coisa muito importante, o biólogo ele não vive só de interagir com os animais, só de tratar dos animais ou estudá-los em um laboratório. Existe toda essa parte burocrática que a gente trabalha também. A documentação desse animal, a legalização desse animal, para a gente garantir que todos eles estão de acordo com a legislação brasileira aqui dentro. Na natureza, os animais passam a maior parte do tempo à procura dos seus próprios alimentos, evitando os predadores, procurando e disputando parceiros para acasalar, interagindo em um ambiente dinâmico com muitos desafios diários. Para aproximar os animais dessa realidade, os estagiários desenvolvem um trabalho de enriquecimento ambiental e eu fui convidada para ajudar nessa missão. E claro que eu topei! E aqui, né, o espaço mais saboroso de toda a casa, como sempre, é a cozinha. E nós chegamos na cozinha do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Professora, como que vocês preparam os alimentos aqui? Esses alimentos, eles são específicos para cada animal. Tá. E no caso aqui, nós estamos fazendo um enriquecimento. Um enriquecimento que é chegar mais perto do que... mais próximo da natureza. Na realidade, o enriquecimento, como ele vai voltar para a natureza, a gente estimula ele, algumas dificuldades para ele, quando entrar na natureza, estiver no meio, ele ter facilidade, né? Na verdade, o objetivo... Porque na realidade, se você vier e dar ração ou dar comida, é fácil ele pegar. Sim, já sabe onde então tá a gente começa a dificultar com o enriquecimento, não só para estimular, né? Mas também para ele ficar com habilidade de procurar, de forragear, de fazer tudo com mais dificuldade que a natureza promove, né? E quem vai me ajudar aqui nessa cozinha hoje é o Samuel. Samuel, você vai me explicar tudo direitinho? Sim. Gente, e além de fazer aqui esconder o alimento, eu também posso levar e colocar junto com o Samuel? Pode. Porque assim, ó... Mas em silêncio. Ah, sim. Porque como nós sempre estamos reforçando, é animal silvestre. Então, sim. Quanto menos interação, melhor. Samuel, e aí? Qual que é o processo agora? Então, a gente pegou já uma folha de bananeira, a gente cortou em uns pedaços assim e picou também um alimento. Então, a gente pega um pedaço e coloca na folha. Embala o alimento. Isso, aí a gente embala. Aqui é uma batata doce. Isso. Ela tá cozida, né? Sim. Aí... A gente coloca e a gente já colocou o organil e o cálcio, que é da parte da nutrição deles. Ah, aqui tem um cálcio Isso. também, a gente que faz parte da polvilha. alimentação. Aí a gente só enrola, embala e isso. Aí depois a gente pega uma fibra e amarra. É uma fibra natural, né? Isso, mas eu acho que é mais fácil pegar uma... Mais fininha? É isso. Mas dá um nó mesmo? Sim. Como se fosse um presentinho, gente. Olha aqui. Não é presente, porque com animais silvestres a gente não manda presente, tá aprendendo. Ah, fiz certinho? Certinho. Ótimo, vamos pro próximo. Aí uma banana que já tá com o cálcio aqui, né? Enrolo. Ah, esse daqui, ó, tá aparecendo, hein? Vou tentar dar mais uma camuflada aqui, ó. Quanto mais difícil, melhor. Ai, coitado, mas não tá muito difícil? Não, ele consegue, ele dá um jeito. Ele dá um jeito, ele tá com fome, ele vai dar um jeito, né? Quantas vezes por semana vocês preparam essas trouxinhas aqui? Nós fazemos semanalmente esses enriquecimentos. E aí a gente vai intercalando, fazendo diferente durante... Ah, são alimentos diferentes? A gente faz enriquecimentos diferentes. Ah, tá, os enriquecimentos são diferentes. Quais são os tipos de enriquecimentos que vocês fazem? Então, tem, por exemplo, com aroma, tem uns que a gente coloca em caixa também, com feno, para ele procurar ali. Alguns a gente pendura também. São várias categorias, a ideia Sim. é dificultar cada vez mais, né? É. Então vamos lá, gente, nós vamos alimentar o coati. Olha lá, ele já sentiu o cheiro da comida. Coati alimentado, é sempre bom frisar que os coatis são muito inteligentes e costumam interagir com os humanos, porém podem ser perigosos em alguma situação em que se sentirem ameaçados.
E para isso, utilizam a mordida de dentes finos e poderosos. Então, aproveitamos para reforçar a dica. Encontrou um animal silvestre? Nada de tentar interagir com eles. De volta para o CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Univap conta ainda com um laboratório. Nós realizamos exames hematológicos, exames de sangue, exames de fezes e exames bioquímicos. Utilizamos os estagiários da instituição, alunos de iniciação científica. O principal objetivo do laboratório é fornecer os resultados dos exames para auxiliar no tratamento. Já resolve aqui mesmo, né? Aquela análise quando eles chegam, aí tem aquela quarentena, provavelmente nessa quarentena que são realizados esses exames? Exato. Muitas vezes os exames são realizados com animais da quarentena, mas também com animais que já estão em outros setores do CRAS. O laboratório ele também fornece dados que depois são publicados a nível nacional, em revistas nacionais e revistas internacionais. Tá? Aqui nós temos alunos do curso de Biologia, que é a maioria dos alunos, e nós temos um aluno que é do curso de Biomedicina também fazendo estágio aqui. Que maravilha! Então a gente pode falar que além do laboratório, ele é um centro de pesquisas. Exato. Nós coletamos os dados, tudo que a gente produz, isso vira dados científicos que nós trabalhamos depois e esses dados são posteriormente publicados em periódicos nacionais e internacionais. Professor, muito obrigada. Nós sabemos que tem muito trabalho por aqui, né? E a nossa ideia não é atrapalhar o serviço do laboratório. Então, gente, o Fábio vai mostrar para vocês aí a turminha trabalhando. Olha só que maravilha. E nós vamos continuar porque tem muitas outras curiosidades para a gente desbravar aqui no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. E ainda tem muito espaço para a gente desbravar. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco mais sobre os trabalhos da veterinária com os animais silvestres em recuperação ou quarentena. E no tour pelo CRAS, encontramos macacos prego, aves e inúmeros outros animais. A gente volta já já! O São José do Campo é aquele programa que te deixa por dentro das atividades rurais da nossa cidade e da natureza. E por falar em natureza, os animais silvestres são fundamentais para a preservação e manutenção da biodiversidade. E nossa equipe foi até o bairro Urbanova, região oeste da cidade, para conhecer as atividades do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Univap, que tem como principal objetivo viabilizar a conservação das espécies e a reintrodução desses animais em seus habitats naturais. E nesse bloco você vai conferir um tour na companhia da bióloga Valdirez e uma entrevista com a veterinária Raíris, no espaço onde os animais ficam em tratamento e quarentena. A veterinária Raíris contou como são realizados os trabalhos com os animais silvestres. Todo animal que entra pra gente, a gente primeiro vai recepcionar e vai ver qual a necessidade. Se vai precisar de um tratamento, se é um animal que é filhote, só precisa do acompanhamento de desenvolvimento até soltura. Então, primeiro a gente vai analisar qual é a necessidade de cada indivíduo. São separados aqui, os mamíferos ficam todos de um lado, as aves do outro? Bom, é um pouco complexo no centro de reabilitação a gente conseguir separar todas as espécies. Na medida do possível, a gente tenta separar as espécies, né? Até porque algumas são presa e predador e esse convívio pode gerar algum estresse, mas a gente tenta separar. Os animais passam primeiro por uma quarentena, que é o período de tratamento inicial. Quando eles estão aptos, né, para esse processo aí de soltura, a gente começa a treinar a parte de reabilitação. Então a gente transfere para outro setor e vai acompanhando esse desenvolvimento. E quando chega a hora de soltar para a natureza, como que vocês percebem? Por conta do acompanhamento? Sim, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então é integrado biologia e veterinária por conta disso, para a gente saber qual o melhor momento para realizar essa soltura. Raíris falou ainda sobre um programa de pesquisa com o sagui da Serra Escura. E a gente participa do StudyBook, que é um programa
que a gente vai pesquisar tudo sobre aquela espécie, de genética, reprodução, comportamento, e aí a gente compila esses dados e é discutido com especialistas no Brasil e no mundo. Ah, e tem alguns macacos aqui que vocês estão realizando esse trabalho, explica pra gente. Isso, a gente tem uma espécie ameaçada de extinção que é o sagui da serra escura, é o nosso aurita, Calitrix aurita. E a gente tem uma família grande aqui, a gente tem um bom índice reprodutivo, temos filhotes atualmente também e a gente tem feito essas pesquisas. O principal objetivo aqui é preparar os animais silvestres para que eles possam novamente voltar para a natureza. Apesar de todos os esforços, alguns animais não podem voltar para casa, como esse veado catingueiro. A Raíris contou que ele é um animal senhoril, que já deve ter aproximadamente uns 12 anos. Mas ele já veio pra gente com uma alteração em mandíbula, e aí foi feita a remoção, né, de um pedaço. E aí, assim, ele apresentou algumas alterações conforme a senilidade dele, né? Ele já é um animal mais idoso, então ele apresentou algumas lesões na córnea e aí a gente acabou tendo que fazer a enucleação. Mas ele tá bem, tá estável, se alimenta bem, ativo, como vocês podem ver, responde bem aos estímulos, aos comandos, né? Curioso, esse cachorro do mato se aproxima da câmera. Nesse local, os animais passam um período de quarentena ou recebem algum tipo de atendimento. A gente faz a primeira abordagem, né, de avaliação, exame físico, a gente vê se tem alguma alteração, né, que comprometa a integridade do animal. Caso não tenha, a gente já passa para o setor de reabilitação. Se tiver alguma alteração, a gente desenvolve todo o tratamento e acompanhamento aqui. A veterinária explicou ainda o tipo de tratamento que os estagiários realizam com essa coruja. Eles estão fazendo uma hidratação, né, uma fluidoterapia subcutânea e também o laser para estimular a circulação e a imunidade. E para concluir, Raíris falou quais medidas devem ser tomadas ao se deparar com um animal silvestre. Primeiro a gente precisa tentar fazer uma triagem. Esse animal está machucado? Ele é um filhote? Os pais estão por perto? Nem sempre a gente precisa fazer uma intervenção de pegar esse animal, levar para casa, a gente acaba interferindo em toda uma cadeia. Às vezes a gente retira um filhote que a mãe ela só saiu para buscar o alimento. E aí depois a gente tem uma dificuldade muito grande em reabilitar um filhote, porque nem sempre a gente consegue fornecer tudo que teria disponível na natureza. O ideal é que você monitore, se possível, né? Então você faça o acompanhamento se aquele filhote está realmente sozinho ou não. Aves, por exemplo, elas têm um período que elas estão aprendendo a voar junto com os pais. Então os pais ficam de longe monitorando e aí eles acabam indo para o chão, então as pessoas ficam preocupadas, ficam apreensivas. A gente orienta também a utilizar caixas de papelão e colocar, né, prender de alguma forma na árvore, porque aí esse animal não vai ficar exposto à predação. Mas a orientação é, encontrou um animal silvestre, está machucado, entrar em contato com a polícia ambiental, que eles vão fazer a devida destinação. A aparência geralmente dócil, muitas vezes, faz aflorar aquele sentimento de querer tocar, fazer carinho, e para que a reabilitação dos animais silvestres tenha um sucesso, o contato da bióloga, da veterinária e dos estagiários com os animais são os menores possíveis. Por esse motivo, o centro de reabilitação não é aberto para a visita do público em geral. Saindo do espaço de tratamento e quarentena, Valdirez mostrou pra gente outros animais silvestres do CRAS. Você deve ter observado que onde estão os animais ficamos o tempo todo com máscara. A medida é para evitar qualquer tipo de contaminação para os animaizinhos. Ele é bonito, né? Lindo, né? Como que esse tucano, ele faz muito tempo que tá aqui, professor? Ele já tem um tempinho porque ele estava com problema de garra, né? De não se apoiar direito nos galhos, né? Então agora ele está bem e ele está em vias de soltura na área de ocorrência, que é lá para Ubatuba. A bióloga explicou que esse casal de macacos não pode voltar para a natureza, porque já estão no espaço há mais de 20 anos. Eles são idosos, estão muito imprintados, então não dá para soltar. Aqui nós temos 2 machos também. Como
Como que vocês separam? Qual que é a classificação, por exemplo? Porque esses daqui são idosos, esses são mais jovens? Então a gente separa dentro do que a gente vai observando, né? Que tá dando certo, né? Entendi. Aqui são 2 machos. Chegar tão próximo dos macacos só foi possível por conta do tempo que eles estão em cativeiro. Importante frisar que, como alguns são idosos, não serão reintroduzidos na natureza. É sempre bom reforçar: nada de se aproximar de um animal silvestre e tentar, de alguma maneira, interagir com eles. Você sabia que os urubus são úteis ao ser humano na medida em que, ao comer a carne de animais mortos, evitam uma série de epidemias? Essas aves silvestres mantêm um ambiente em que vive limpo, eliminando 95% das carcaças de animais mortos na natureza. Com isso, eles ajudam a prevenir a propagação de doenças, eliminando bactérias que poderiam adoecer ou matar muitos animais selvagens e domésticos. E nesse caso, um deles veio, o ovo eclodiu aqui, e o outro ele veio muito pequenininho, assim, bem filhote mesmo. E hoje eles estão assim. E já estão prestes para voltar, logo Sim, deve voltar logo para a natureza. vão ser soltos. Ai, que maravilha! No programa de hoje aprendemos como a fauna silvestre tem grande importância para o equilíbrio do ecossistema. Aprendemos também que proteger animais que vivem livres na natureza representa promover qualidade de vida. Afinal de contas, eles atuam sobre a vegetação, nos processos de polinização, dispersão de sementes, manutenção e equilíbrio da cadeia alimentar. O São José do Campo de hoje fica por aqui. Te vejo no próximo programa. Até lá!